Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 12 anos e hoje vocês estão assistindo a um vídeo de entrevistas. Sim, isso mesmo. E vocês conseguem adivinhar quem que eu vou entrevistar hoje? Vou dar uma dica. É a autora da saga de livros Helena, que eu só estou com o terceiro livro aqui, mas o primeiro é esse aqui. E o segundo é esse aqui. E o terceiro, que é a minha leitura atual, é esse daqui. Gente, esse livro tá muito legal. Eu acho que é o meu favorito até agora, porque tá muito legal mesmo, gente. Agora que eu já dei essa dica, ficou muito fácil, gente. Quem eu vou entrevistar hoje? Tatiana Corrales, isso mesmo. Ela se propôs aqui para responder algumas perguntinhas, então vamos lá. Bom, Tatiana, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista. E para começar, você poderia se apresentar um pouquinho para os pequenos e grandes leitores? Olá, eu sou a Tatiana Corrales, escritora e autora da série folclórica Helena, com 3 livros publicados. Eu tenho Helena e o Resgate do Pequeno Chogo, Helena e o Mistério da Libélula Prateada e, por último, Helena e o Segredo no Oeste da Amazônia. Viram só que legal, gente? Vocês já conheciam a Tatiana? Já tinham ouvido falar dela e dos livros dela? Bom, mas agora vamos para a segunda pergunta. Quando você percebeu que seria escritora? Bom, eu sou formada em tecnologia e atuei nessa área grande parte da minha vida. Eu sempre amei o mundo dos livros e tinha a ideia de escrever essa história há muito tempo. Mas confesso que escolhi na época a profissão que era mais rentável. Porém, em 2019, eu tive a oportunidade e tempo para começar a escrever. Lembro até hoje, quando eu peguei o caderno e uma caneta e comecei a rabiscar a ideia e o esboço da história. Então hoje posso dizer com muito orgulho que eu descobri o que eu amo fazer, que é escrever. Então, vamos agora para a terceira pergunta. Tatiana, como você se encantou com o folclore brasileiro, descobriu que poderia escrever uma fantasia com isso e de onde vieram todas essas informações para criar tantos personagens e aventuras diferentes? Conta aqui pra gente. O folclore sempre esteve presente na minha infância, desde a educação infantil até em casa, com os meus pais dizendo o quanto tínhamos que valorizar as nossas raízes. Então, lá atrás, quando eu descobri o gênero literário de fantasia e me apaixonei, pensei que um dia eu poderia escrever uma história fantástica usando os personagens do nosso folclore. Pesquisei muito sobre nossa cultura popular, os personagens, para poder escolher, elencar quais fariam parte da narrativa. Eu tenho um documento enorme com as pesquisas, não só sobre o folclore, mas sobre a Amazônia, alguns países tropicais, não tropicais, para montar o mapa dos portais, sobre a cultura indígena, nomes indígenas, africanos, americanos, calendário lunar, animais mais perigosos do mundo e da Amazônia e assim vai. Bom, vamos agora para a quarta pergunta. Como foi esse processo de escrita e quanto tempo demorou? E você já sabia que seria uma série ou você estava planejando um livro só? Então, como eu falei, a ideia da série folclórica é antiga. Quando eu decidi que ia escrever essa história, comecei as pesquisas para a partir daí decidir os personagens e quais seres e mitos eu usaria na aventura. Depois os locais e conforme a história ia sendo escrita, a necessidade de mais pesquisas iam surgindo, eu abastecia meus materiais e continuava o livro. E é assim até hoje. Pesquisas e escrita, pesquisas e escrita, pesquisas e escrita. Quanto ao tempo para escrever? O primeiro livro eu demorei 1 ano e meio para escrever,
Mas isso porque fui em câmera lenta, ainda tinha dúvida se eu ia terminar o livro, se eu publicaria o livro, se sairia um livro mesmo dali. E sim, eu sempre quis escrever uma série, apesar de que quando eu escrevia o primeiro livro, eu ainda não tinha certeza se escreveria os demais. Eu não sabia ao certo como seria a publicação e a aceitação. Porque, gente, é muita insegurança e nervosismo a cada livro publicado. Bom, agora conta aqui pra gente. Quando você estava escrevendo, você já pensava em qual faixa etária seria o seu público-alvo? Por exemplo, vou escrever para as crianças. Ou não, quero que seja um livro para todas as idades. Ah, eu sabia. Eu sabia que seria para crianças grandinhas, para crianças a partir de 8, 9 anos, que é aquela faixa etária em que elas deixam de gostar daqueles livros de figuras, um monte de desenho, para se aventurar em histórias mais intensas, como a fantasia e a aventura. Mas, ainda assim, tenho muitos leitores adultos e é sempre uma grata surpresa quando eles vêm, elogiam e dizem que gostaram dos meus livros. Eu fico super contente. Bom, aqui como no canal a gente tem... O meu público são crianças leitoras, adultos leitores, mas também crianças, jovens, adultos, enfim, qualquer faixa etária que gosta de escrever ou tá meio nessa empreitada aí de querer publicar um livro. Dá umas dicas aqui pra gente. O que é mais difícil? Escrever a história ou depois publicar? Como é que é esse processo com a editora? Ai, que pergunta difícil! Vamos lá. São processos totalmente diferentes. O que eu mais gosto? Escrever. Então, é o que é mais fácil para mim. O mais demorado? Escrever também. Quanto a publicar, depende de como vai ser feita a publicação. Os primeiros livros eu fiz com uma editora e foi fácil, porque você paga e eles fazem a editoração, capa, publicação nos marketplaces e a impressão. Em até 6 meses tem tudo. Se tiver bastante foco, dependendo da editora, em 4 meses faz a publicação. Só que é uma fabriquinha de publicar livros, é tudo muito engessado, não sai do padrão. Então, ano passado eu rescindi o contrato com a editora e eu faço agora a minha publicação por conta, ou seja, uma publicação independente. É um pouco mais demorado, é mais trabalhoso, precisa de conhecimento, investimento de tempo e dinheiro também, mas assim, cada detalhe do livro tem o meu jeito, a minha essência e toda a decisão sou eu que tomo. Bom, a gente teve, né, nessa saga, o livro 1, depois o livro 2, e o livro 3, que eu tô lendo agora. Você quer contar um pouquinho para os pequenos e grandes leitores como é essa história? Sim, publiquei meu terceiro livro no final de 2023 e não para por aí. Essa série folclórica terminará com o próximo livro, que será o quarto. No terceiro livro, né, Helena e o Segredo no Oeste da Amazônia, eu decidi colocar mais suspense na história e complicar um pouquinho mais a vida dos leitores, incluindo 5 personagens narradores. Aí eu faço uma brincadeira entre eles e a narração da história e deu super certo. Nesse livro também o trio da série sofre uma ruptura e eles vão precisar se afastar. E aí traz uma visão das crianças pré-adolescentes sobre as consequências dos seus atos versus a opinião e imposição dos adultos para o bem de todos. Traz também uma reflexão sobre o que o planeta está vivendo devido à poluição, à falta de cuidado com a natureza, ocasionando o aquecimento global. E eu baseei alguns trechos do livro num documentário científico que eu também indico nesse livro. Bom, a gente sabe que você tem vários projetos envolvendo livros e escrita de livros, enfim, mas tem mais alguma coisa aí no forninho, alguma novidade que você queira contar pra gente? Novos projetos? Projetos. Bom,
O próximo passo é escrever e publicar o último livro da série e continuar trabalhando o marketing e a divulgação dos livros. Esse ano já está confirmada a minha participação na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que vai ser em setembro, e também na Feira do Livro de São Paulo em julho. E outra coisa, muitas pessoas me perguntam se depois que eu terminar essa série eu vou escrever outras histórias, e sim, já tenho ideias de outras histórias que não é da Helena. Bom, pequenos grandes leitores, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Ai, que pena. Mas muito obrigada, Tatiana, por ter cedido um pouquinho do seu tempo para me ajudar a espalhar o mundo mágico de livros, leituras para mais e mais pessoas ao redor do mundo. Bel, obrigada pela oportunidade de estar no seu canal, fantástico. Parabéns pelo seu trabalho incrível, que é incentivar a leitura e mostrar o mundo dos livros para outras crianças e até para adultos com esse olhar cheio de entusiasmo e empolgação. Isso é muito importante e faz toda a diferença. E obrigada, Adriana, pela confiança no meu trabalho, pelo convite de estar aqui. E obrigada a todo mundo que acompanhou e está assistindo. Um super beijo. Bom, pequenos grandes leitores, foi isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um likezinho para ajudar a gente. Se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Me sigam em todas as redes sociais, que as vizinhas não gostam que mencionam os nomes. Enfim, né? E peraí, se você tem alguma pergunta pra Tati que eu não fiz, pode escrever aqui nos comentários que a gente passa pra ela e ela vai responder pra vocês depois, tá bom? Beijinhos e até a próxima!